Bom dia, Carla. Bom dia, Reinaldo. Sejam bem-vindos ao nosso último encontro de 2025, nosso encontro de socialização. E este encontro, gente, ele vai ser bem tranquilo, bem gostoso para a gente finalizar aí, né, o nosso encontro formativo, o do estágio probatório. Vocês irão já para o último ano que vem, tá bom, Carla? Tá acabando. O ano passa rápido, então nós vamos iniciar o nosso encontro de socialização. Tudo bem com vocês, pessoal? Então tá bom. Então vamos lá. Então nós vamos fazer a socialização da nossa temática 7, referência 3, diferentes estratégias de ensino. Então, este aqui são os nossos combinados, né? Que é bem tranquilo com a nossa turma, participação ativa nas atividades que não vocês sempre participam, foco no tema, participação com câmera aberta, e a gente também consegue fazer uma ótima gestão do tempo. Aqui é aquela parte que a gente fica professorando, a gente tem que fazer as retomadas sempre toda aula, às vezes os alunos ficam olhando, né? Mas é papel nosso sempre estar retomando, retomando as orientações com eles, né? Que faz parte aí da didática da sala de aula. E a nossa agenda? 5 minutos de acolhimento, minutos para a gente relembrar agora o que a gente conversou, o que a gente tratou nessa temática, nesse encontro, analisar os resultados, aquela avaliação que vocês fazem, que é muito importante, tá? Então, as conversas, eu já fiz o feedback com a Carla, então, Carla, as dificuldades, as observações que vocês perceberam, como é o nosso último encontro, vão colocando, tá? Coloquem para nós nessa avaliação, que é muito importante a opinião de vocês. E o Reinaldo também, né, Reinaldo? Você já fez aí sua implementação, então você também, por gentileza, coloque suas impressões, que é muito importante a visão de vocês. E a nossa socialização, tá? Então, vamos lá. Quais são os objetivos do nosso último encontro de 2025? Retomar o percurso formativo na temática 7 e avaliar o nosso desenvolvimento nela, analisar os resultados da implementação, refletindo sobre avanços e pontos de melhoria, socializar com o grupo as práticas desenvolvidas para reflexão e troca de saberes. Então, isso é muito importante, tá? Essa parte, a parte que eu mais gosto. Gente, meu som tá bom para vocês? Que eu não, como vocês não usaram o microfone, não consegui ter retorno. Beleza, obrigada, Carla. E é isso, gente. Nós vamos fazer essa troca, então, para finalizar nosso encontro. Vamos lá. Acolhimento. Então, agora nós vamos para o nosso acolhimento. No encontro anterior, vimos os desafios que Presto, passa no seu cotidiano. Muitos desses obstáculos não se resumem a ele e ao professor. Na verdade, são um conjunto de fatores que culminam em um rapaz com dificuldades de desenvolver habilidades necessárias para tornar-se um mago. Gente, quando eu li essa frase, aqui, ó, muitos desses obstáculos não se resumem a ele e ao professor. Gente, como eu vi a gente? Eu vi as conversas, nos encontros, nos feedbacks formativos, as colocações da Carla, as colocações do Reinaldo, que assim, a gente está em sala de aula, a gente sabe, né, que ali o nosso, por isso que a educação, gente, ela é a profissão mais importante de um país, de uma nação, porque a gente não lida só. Imagina, Reinaldo, se dependesse só de você e do seu estudante, não é? Então, assim, a gente lida com aspectos, né, Carla? A Carla coloca a questão do colégio dela, né, da realidade, que são fora de sala de aula, que são muitos aspectos. Eu falei, nossa, gente, como que, assim, foi um feedback, sabe, nas conversas que eu tive com vocês. Isso tudo culmina no quê? Naquela hora que a gente vai dar o retorno, vai fazer uma atividade com o estudante, a gente vai ter entrega uma folha, né? Tudo isso culmina nessas dificuldades que, às vezes, na hora deles se expressarem, uma avaliação, enfim. Bom,
Mas ainda bem que existem situações em que ele consegue demonstrar ter desenvolvido essa habilidade. Eu não fiz o ponto de interrogação aqui, eu não li a frase do ponto de interrogação, porque eu também vi eu fiz uma retomada do que a gente conversou durante todo o tempo que nós estivemos juntas, né? Por exemplo, a Carla, acho que também, você não veio logo no início para mim, você veio, né, Carla? O Reinaldo veio depois. Então, assim, a gente percebe que por mais que a gente tenha esses desafios, a gente consegue ver avanços nos nossos estudantes, não é mesmo? Você conseguiu, Carla? Pode, Reinaldo, responder com joinha. Vocês conseguiram ver ao longo desse ano, não só nas turmas que vocês implementaram, ou não só nas implementações aí do estágio probatório, mas no geral, vocês conseguiram ver em algum aluno ou a própria turma? Que bom, né, pessoal? Então, agora, para o nosso acolhimento, eu vou passar esse vídeo para vocês, tá bom? Presto, vê se consegue produzir um tapete. Um tapete? Você quem manda. Perfeito! Consegui! Presto, rápido! Ainda há tempo para salvar Helix! Mas não muito! Tá bem, seja o que Deus quiser. Em nome de Merlin! No momento de tristeza, sumam os demônios alados e que só haja beleza! Ah! Eu sabia que não ia dar certo. Mas os dragões estão desaparecendo! Você conseguiu, Presto? Consegui! Eu conseguiu. consegui! Lá estão eles. Eu espero que minha mágica dê certo desta vez. Alakazim Salacadria! Me dê uma mágica que tire eles dessa fria! Talvez meus dedos estejam descarregados. Consegui! Não! Aí vem ele! Não se preocupem, eu vou fazer uma mágica contra esse gigante. Eu espero. Não, Presto, agora não! Eu vou fazer uma magiquinha que seja bem bonitinha, que vai transformar um gigante numa coisa pequenina. O quê? Ei, o que está acontecendo? O que é isso? Nossa, o gigante sumiu! É? E sumiu mesmo? Foi uma excelente mágica, Presto. Obrigado. Presto conseguiu, né, atingir aí o objetivo das mágicas dele. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta a vocês, tá? Ao ver, né, ao ver do Reinaldo, da Carla, o que pode ter estimulado Presto a desenvolver essas habilidades? Porque nós vimos, gente, desde o primeiro encontro, né, nós estamos abordando o Presto. A gente viu as dificuldades que ele passou, que ele teve, várias, na hora de dar certo essas mágicas. E fazendo uma analogia com a nossa sala de aula, Reinaldo e Carla, segundo a opinião e a visão de vocês, o que poderia ter estimulado o Presto a desenvolver essas habilidades? Não briguem para falar. Vocês estão quietinhos hoje, hein? Persistência, né? Alguma coisa assim, né? Não desistir, realmente ter foco, né? Naquilo que se propôs a fazer. Eu acho que não desistir, né? Continuar tentando, rever o seu planejamento, rever suas decisões, suas tomadas de decisões, né? E escolher outros mecanismos, outros caminhos, né? Até atingir o resultado. Uma hora acontece. Muito bem, coloquei aqui o que você falou: foco, persistência, não desistir. E você, Carla, gostaria de contribuir com a gente? Esse foi o Reinaldo. Então, tá bom. Então, olha só. Reinaldo, você colocou aqui, né, a visão do Presto, né? Foco, persistência, não desistir. E
E você, assim, quando você falou, eu pensei muito no Presto, né? E aí, quando a gente faz uma analogia, a gente faz uma relação com a nossa sala de aula, e o nosso papel? Você acha que o papel do professor pode auxiliar nessa questão dele desenvolver essas habilidades e superar? O que você Com acha? certeza, né? Ainda é muito importante, né? O papel de mediador, de conciliador de conflitos, né? O professor tem inúmeras tarefas aí nesse contexto aí, né? Nunca vai faltar atributos para a gente, né? Isso, e assim, Reinaldo, sabe eu não sei se vocês observam, gente, mas assim, ó, e às vezes a gente até faz isso. Quando o aluno não sabe, a gente traz muito para nós, né? Ai, meu Deus, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar a estratégia. E quando o aluno aprende, a gente foca muito no que o aluno conseguiu. Só que, pessoal, é nosso papel. Os alunos conseguem as coisas, gente, os alunos vão desenvolvendo, vão superando as suas dificuldades, porque vocês tiveram as intervenções corretas durante o ano. Às vezes, pessoal, não precisa você fazer uma aula diferenciada. Às vezes é você olhar para o aluno e dizer assim: o que está acontecendo? Não, você consegue, ou você dá aquela atenção. Às vezes é uma palavra. Entende? É também questão de metodologia, mas também é muito de vocês, pessoal. Então, assim, ó, todo e qualquer avanço dos nossos alunos tem mérito de vocês. Todo e qualquer melhora, desenvolvimento dos nossos estudantes tem o mérito de vocês, pessoal. Vocês são essenciais na sala de aula. Eu tenho certeza, sabe? Ninguém é perfeito. Mas é muito bom você chegar no final do ano letivo e você ver que você procurou dar o seu melhor, trabalhar com os estudantes, fazê-los aprender, né? Cada um à sua maneira, tá? Então, gostaria que vocês levassem para o coração essas palavras que eu estou dizendo hoje. Vocês são essenciais. Nós podemos ter a melhor sala de aula, os melhores estudantes, o melhor quadro, a melhor tecnologia, mas se nós não tivermos um professor mediador que leva eles a questionar, que propõe atividades, cada um dentro da sua personalidade. Tem aquele professor que é mais comedido, ele fala, ele explica. Tem aquela professora que é mais falante, as mulheres, geralmente, as professoras, às vezes a gente tem esse meio jeitão materno nosso, meio acolhedor, e os homens também, mas assim, gente, cada um dentro das suas características, sabe? A gente precisa desenvolver em nós que nós somos bons e que nós somos essenciais, e tudo que dá certo na sala de aula é da nossa responsabilidade, sim, tá? Então, seguindo agora com o nosso encontro. Acho que agora, gente, nós vamos. Antes de ir para um jogo que vocês vão fazer, esse joguinho vocês vão jogar aí, eu vou ver depois só o resultado, tá? Eu vou fazer só uma retomada agora da nossa referência. Então, meus queridos, aqui, ó, reiterando, tá? Retomando, vocês estão passando por uma formação de estágio probatório. Aqui, esse estágio probatório é amparado por uma resolução, assim como a gente tem a BNCC, tem o referencial do Paraná, que a gente precisa seguir os objetos de conhecimento, as habilidades e competências. A nossa formação, ela também tem uma resolução, um documento que ampare. E neste documento tem essas referências, que são habilidades que a SED busca que nós tenhamos enquanto professores de sala de aula. Então, o que ela espera de nós? A Carla não espera que os estudantes dela aprendam lá sobre o conteúdo, né, que ela está trabalhando de história, sobre a questão do Brasil Império, os motivos que levaram à abdicação de Dom Pedro. O Reinaldo não espera que os estudantes dele entendam a globalização e as consequências dela, tanto positivas quanto negativas para a nossa vida. Aqui é a mesma coisa. A sede busca o quê? Sabe, quando a gente entende o que está acontecendo, eu acho que a gente consegue lidar de forma mais leve, tá? Leve e da forma com que tem que ser. Essa formação é para quê? Para que a gente desenvolva essas habilidades, que o Reinaldo desenvolva essas habilidades, não que ele não tenha, por isso que o nome é desenvolver, né? A Carla também.
Então, essas referências que a gente trabalhou ao longo do ano são referências para que a gente possa desenvolver, que é o perfil de profissional, de professor que a SED espera da gente em sala de aula. E esta deste encontro é a referência 3, utilizar diferentes estratégias de ensino para contemplar diferentes formas de ensinar e de aprender. Então, este foi o nosso caminho desta temática. E aqui, pessoal, a gente fez um breve resumo, tá? Que a gente trabalhou desde o encontro de diagnóstico, do encontro de planejamento, a gente teve daí um encontro sobre o novo ensino médio no meio, né, da temática, mas a gente teve conversas no WhatsApp. Então, aqui é um breve resumo do que a gente trabalhou nessa temática. Então, eu vou pedir para a Carla ler o primeiro, Reinaldo ler o segundo e eu vou ler o terceiro. Vamos lá, Carla. Conhecer estilos de aprendizagem, suas potencialidades pedagógicas quando alinhados a uma metodologia ativa. Obrigada. Reinaldo. Conhecer metodologias ativas, suas potencialidades pedagógicas no contexto escolar. Obrigada. E propor práticas pedagógicas explorando metodologias ativas no contexto dos estilos de aprendizagem dos estudantes. Então, aqui é um breve resumo da nossa temática, do que a gente vivenciou nesse período aí deste encontro formativo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? De falar? O que achou dessa temática? O que achou desta referência? Eu vou comentar, porque eu não estou quietinha aqui. Vendo o vídeo ali, o que me chamou atenção ali foi a parte da magia, né? Nós, professores, tem vez, a gente queria ter esse poder aí, né, de magia, de poder colocar na cabeça do aluno aquilo que a gente compreendeu, aquilo que a gente está querendo transmitir, né? Tem aluno, parece que não consegue entrar na cabeça, você explica, você tenta mudar a sua didática, a sua metodologia, e mesmo assim não entra na cabeça, né? Então, aquilo me chamou atenção, né? A gente tem dia que você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, se eu pudesse transportar o meu pensamento ali para dele, né, para ver se encaixava. E essa temática foi mais ou menos nesse sentido, né, de trabalhar com todos os estilos de aprendizagem ali que a gente tem na sala de aula. Eu, particularmente, como eu sempre digo aqui na escola que eu me deparo todos os dias com essas dificuldades, né, todos os dias, em salas, todas as salas têm todos esses estilos de aprendizagem, porém tem alguns com mais fragilidades, que são bem marcantes e que o processo está sendo bem difícil para esses alunos, né? Alunos de 8º ano que ainda não faz leitura. Então, assim, como trabalhar? Então, assim, isso é muito cansativo, desgastante. Tem hora que você fala assim, eu não consigo atingir esse aluno, né? Você tenta métodos, meios aí para atingir, fica muito difícil o trabalho. Então, assim, igual a Karina falou, ai, meu Deus, e daí? Eu me cobro? Será que sou eu? Mas aí eu vejo que é a dificuldade do aluno, né? E daí eu não consegui sanar sozinha. Eu não sou a única professora, né? Então, assim, fica desgastante o trabalho, muito desgastante. Chega agora, assim, na reta final, a gente já está se arrastando, porque o que você tinha que fazer, você já fez. Agora, não tem mais o que fazer, né? Seria isso aí. Carla, olha só, você falou um ponto bem importante. Eu até anotei tudo que vocês estão falando aqui, eu estou anotando, porque assim, gente, por mais que tiveram avanços, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Carla, eu também tenho alunos que desde o início do ano eu tentei, eu mudei, eu fui, e esse aluno ainda não deu retorno, tá? Então, assim, isso que você nos coloca é a nossa realidade. A gente não vai fechar os olhos. Teve avanços em alguns estudantes? Teve, só que ainda tem estudantes que a gente não conseguiu atingir. Isso não é culpa sua, não é mesmo? Isso você fez a sua parte. Assim, gente, eu vou entrar numa parte agora
que eu nem sei se eu posso, mas eu acho que eu posso, que tudo isso é para nossa formação, tá? Eu me vejo muito em você, Carla, na minha caminhada, tá? Eu me reconheço muito em você, muito mesmo. E eu comecei a fazer terapia justamente por conta, assim, da sala de aula. Eu não faço mais com essa psicóloga, né? Mas eu comecei a fazer logo depois da pandemia. A pandemia me deixou um pouco mal e aí eu me vejo muito assim, o que você coloca para mim assim, eu me vejo muito em você. E aí, Carla, é o seguinte, Reinaldo, Carla, ela me falou uma frase assim, que nós professores, nós somos como plantadores de tâmaras. Se vocês sabem quanto tempo leva uma árvore de tâmara para dar fruto, o seu primeiro fruto, uma média de 80 anos. Então, o que que quer dizer? Às vezes, Carla, isso que a gente fala com os estudantes, essas intervenções, agora ele não dá retorno, porque ele está lá dentro da cabeça dele, é a maturidade, é o processo. Mas isto não significa que no futuro ele não dê. Que às vezes quem vai colher esse fruto é um outro professor, é numa outra fase da vida dele. Eu não sei se vocês já tiveram alunos, aqui no Ayrton Senna eu tenho alguns, que você olhava esse aluno na escola e falava, meu Deus, esse aluno aí, ó, misericórdia. E daí você encontra ele trabalhando, vai no mercado, vai em algum lugar, e você vê que a pessoa foi, a pessoa deu conta. Então, assim, o nosso papel é continuar tentando, Carla. Tentando não. O nosso papel é continuar fazendo. E um conselho, minha querida, que eu consegui desenvolver isso, sabe? Não absorva para você. Você fez a sua parte, nós estamos cansados mesmo, eu também estou bem cansada. O meu ritmo agora, por exemplo, se eu tivesse mais na metade do ano, eu já tinha visto o feedback do Reinaldo, já tinha marcado com ele, só que eu também, o meu ritmo, a gente está cansado e a gente precisa respeitar isso. Então, não leve para você, você fez sua parte. E isso não significa que você fracassou que nós fracassamos quanto educação. Por quê, Carla? A gente não sabe se o aluno pode dar esse retorno daqui no nono ano, a leitura dele pode melhorar. A gente não sabe. Ele tem ainda o nono, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Então, é importante também, pessoal, a gente cuidar um pouquinho da nossa saúde mental, porque a gente tem feito o nosso trabalho. E nós somos bons professores. Esses estudantes precisam desses professores em sala de aula. A gente precisa estar bem para a gente poder continuar com eles, tá? Então, assim, a gente não sabe, Carla. Pode ser que esse aluno consiga superar todas essas dificuldades durante a sua vida escolar? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que esse aluno supere parte dessas dificuldades na sua vida escolar? A gente não sabe. O que você precisa ter no seu coração é que você fez sua parte, tá? E não absorver, porque a gente tem muita demanda de trabalho. A nossa profissão hoje pede muita demanda da gente, psicológica, cognitiva, metodologias ativas, tecnologias, lidar com esses diferentes tipos de aprendizagem dos estudantes, as demandas das escolas, tá? Então, fique tranquilo, eu te asseguro, eu vi suas implementações, eu estive com você. Eu tenho certeza que alguma coisa esse estudante internamente tem do que você trabalhou com ele. Talvez não seja o momento, ele não tenha maturidade para botar isso para fora. E isso aconteceu com a gente. Você saiu da faculdade sabendo tudo para dar aula? Não, a gente foi aprendendo, a gente foi aprimorando no nosso dia a dia, tá? Então, seguindo aqui com a nossa fala. Professores, sua implementação pedia que escolhesse uma turma, simulasse um se liga, explorando uma habilidade com lacuna de aprendizagem, por meio de uma metodologia ativa, organizando os estudantes por estilos de aprendizagem. Especificamente sobre as metodologias ativas que aplicamos, vamos ver na prática como os nossos conhecimentos estão? Então, agora eu vou colocar aqui um link de um joguinho que vocês vão fazer. Eu vou dar uns 5 minutos para vocês jogarem esse jogo, para vocês testarem aí como que vocês estão. Vocês estão vendo aqui a fala? Para isso, ó, vamos ver na prática como nossos conhecimentos estão. Gente,
Aqui não é para saber se a gente sabe ou não sabe. Aqui é para a gente sempre se autorrefletir. Alguém aqui, vocês já usam Waze ou Google Maps para ir em algum lugar, às vezes, quando vocês não sabem o endereço? Ele fala você errou ou ele fala recalculando a rota? Então, pronto, gente. Calculando, né? Fechou. Se a tecnologia, né, fala recalculando a rota, a gente também recalcula a nossa rota, tá? Então, olha só, vocês vão acessar o jogo, tá? E aí você vai testar ali, o jogo é bem intuitivo. E aí você vai testar para ver como que você está em relação à temática que você escolheu. Então, assim, ó, vocês irão é, esco- é, escolher, galera, a temática que vocês aplicaram, tá? Tem duas ali. Tem a primeira, tem a um e a 2. Aí vocês escolham o um, né? Porque foi esse que vocês aplicaram, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, aqui é o joguinho, tá? Então, vocês podem entrar. São 10h27 até 10h33 eu vou colocar aqui, até vocês acessarem, entrarem, tá bom? Dá para vocês. Aí ali tem rotação por estações e relógio didático. Vocês vão escolher a metodologia que vocês implementarem. Tem algumas perguntas e vocês vão clicando ali na questão que vocês acreditam ser a correta.
Terminaram, pessoal? Terminaram? Alguém gostaria de comentar sobre o jogo? Como que vocês foram? O que que vocês acharam? Eu achei legal o jogo aí, né? A gente faz uma autoavaliação e aprende um pouco mais como que é, né, a rotação, o fundamento dela, né? Achei interessante. Errei na primeira, mas depois foi pegando jeito. Tinha É algumas assim ali mesmo, que estavam um pouco confusos. que são parecidas as respostas, né? É isso mesmo. Reinaldo, você gostaria de comentar alguma coisa? As respostas são meio parecidas, né? Se não ler com calma, acaba errando mesmo. Eu errei uma vez ali e tive que voltar. Eu também, gente. Quando eu fiz a primeira vez, eu também. E é questão mesmo da gente ler, né? Entender e às vezes até aprender sobre a rotação, porque eu não utilizo sempre a rotação por estações na sala, né? Então é normal a gente ir tendo contato para a gente ir aprimorando. Gente, eu gostaria muito, eu vou tentar fazer agora um desse para o Se Liga. Então, por exemplo, porque o Genial, se eu não me engano, a gente tem ali na página da CED, sabe? Que, se eu não me engano, é um recurso que tem lá para nós. Eu vou tentar fazer um joguinho assim para eles saírem um pouco do quizzes. Fazer com perguntinhas, por exemplo, sobre o conteúdo que eu estou trabalhando. Eu escolhi História do Brasil no segundo ano para o Se Liga, no segundo ano não, perdão, no oitavo. Eu quero que eles aprendam bem a história do Brasil para ir para o nono, e eu vou ver se eu faço algo nesse sentido para eles ou acerto ou para retomar, né? Que eu acho bem legal. É algo que eu não consegui fazer ainda, gente. É um jogo no Genial para os alunos. Ainda não consegui fazer. Se alguém aí conseguir, ano que vem, quiser trocar figurinha aí comigo, eu aceito. Então, agora, pessoal, vocês vão avaliar o encontro, tá? É um momento super importante. Vou pedir para vocês, vou colocar aqui no chat também o link da avaliação do encontro. E lembrando, tá? Que é super. Reiterando, né? O que eu falei com vocês, importante a opinião de vocês, tá? Então, por gentileza, assim que vocês terminarem, eu vou pedir para vocês me darem um retorno aí para a gente poder seguir com a nossa formação de hoje. Vou dar uns 10 minutos para vocês responderem, tá? É a temática 7, né, Karina? Diferentes estratégias de ensino. Isso, temática 7, diferentes estratégias de ensino.
Bom, pessoal, são 10h47, né? A gente já utilizou aí os 10 minutos para avaliação. Então, dando seguimento, né, ao nosso encontro de hoje, eu vou pedir agora para vocês, por gentileza, acessarem o Google Sala de Aula, abrir o documento de plano de desenvolvimento, né? Plano de trabalho de vocês, o plano de desenvolvimento profissional, nosso PDP, localizar a seção Encontro de Socialização e, por gentileza, que vocês reflitam e respondam aos questionamentos apresentados, tá? Aproveitem, gente, vocês terão também mais 10 minutos e aproveitem para inserir fotos, prints de tela, se vocês quiserem, ou também trechos da implementação que vocês gostariam de destacar na parte em que nós vamos socializar com os colegas. Então, gente, são exatamente 10h48 agora. Eu penso da gente ir lá por 10h58, a gente finaliza essa parte e inicia a socialização. Tudo bem? Então, eu estou aqui, qualquer dúvida é só me chamar.
Pessoal, então encerrou os 10 minutos, tá? Então agora, né, que vocês já olharam aí o PDP de vocês, acessaram, responderam as questões após a implementação de vocês, nós vamos para o nosso momento de socialização. Então, queria deixar vocês à vontade para ver quem começa. Então, a princípio, gente, a gente vai ter mais ou menos 5 minutos para cada um, tá? E aí eu deixo vocês bem à vontade, se é a Carla, se é o Reinaldo. Então, o que que a gente sugere, gente? Né, indicar um componente, a turma, as demais informações, compartilhar o seu PDP aqui no nosso, na Meet, para que a gente possa analisar, ver. E é isso, tá, pessoal? Então, quem é o primeiro, por gentileza? Eu vou parar aqui o compartilhamento. A Carla quer começar ou pode ser eu? Pode ser o Reinaldo, Carla? Pode ser? Então, vamos lá. Não. Então, vamos lá. Essa implementação foi escolhida, então, tema 1. A turma, novamente, foi o 9º ano A. É uma turma que eu já havia escolhido ao longo do ano. Se eu não me engano, foram todas as implementações. Só no primeiro ano passado, que eu lembro que eu trocava algumas turmas, eu variava entre duas. Mas esse ano foi uma turma a única turma do ensino médio do fundamental, desculpa, que eu tenho, né? As outras todas são do ensino médio. Então, não teria por que trocar nessa última implementação. A metodologia ativa escolhida foi a rotação por estações, né? Que eu já tinha noção dessa metodologia ativa, né? Relógio didático eu ainda não trabalhei, espero uma outra oportunidade de fazer isso, né? Entendo que a habilidade, que existe uma lacuna de aprendizagem nesse componente a ser explorada, é reconhecer processos políticos e econômicos em diferentes sociedades e contextos históricos. Nesse sentido, eu escolhi o tema da globalização, que é a última aula, a aula 50 do RCO, globalização e mundo multipolarizado, né, para fechar o conteúdo, né, do 9º ano, conseguir dar conta dos conteúdos, não é fácil, né? Eu tenho 3 aulas no 9º ano, então isso permitiu eu conseguir dar conta dos conteúdos, mas não foi fácil. Então, alguns dos objetivos, né, compreender diferentes modos de produção, analisar a evolução do mundo do trabalho, as transformações geradas pela globalização e pelas políticas econômicas. Também analisar a dinâmica das redes de transporte, comunicação e sua importância para a globalização, compreender os processos econômicos e culturais que caracterizam a globalização, incluindo o papel das empresas transnacionais, os fluxos de capitais, a influência da cultura de massa, né? É um tema, assim, vinculado à geopolítica, geografia, né? Geopolítica, sociologia também, né? Um tema, assim, que eu trabalhei, uma época eu trabalhei na educação profissional, a disciplina Fundamentos do Trabalho, nos cursos técnicos no CEP, aqui de Cianorte. Então, assim, trabalhar os modelos de produção, toyotismo, fordismo, taylorismo. Então, a gente vincula essas questões das transformações no mercado de trabalho, né? Então, a educação profissional sempre está atuando nesse sentido. Para essa implementação, então, o que eu fiz? Eu peguei e fiz o layout, né, conforme a proposta da rotação por estações, né, dividindo em 4 grupos, explorando, então, os estilos de aprendizagem. Então, trabalhei essa aula 50, né, globalização e mundo multipolarizado, né, explorando esses conceitos como rede de comunicação,
fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações, que os estudantes percebem no dia a dia, né, tem contato no dia a dia, mas nem percebe exatamente esses conceitos na teoria. Então, no dia da implementação, que foi nessa última sexta-feira, prazo bem apertado, né, por diversas questões internas e externas também do colégio que eu passei para a Karina, eu consegui ainda fazer nesse dia, né, eu fiz o quê? Eu fiz um layout, né, conforme proposto. Na estação 1, o jogo das 3 pistas, sobre globalização, objetivo do jogo. Eu não vou ler tudo ali, senão fica muito explicar o jogo, mas não dá tempo, né? Mas, então, esse jogo tem a proposta de contemplar o estilo de aprendizagem ativo, né? Os estudantes, um estudante pegava uma carta, né, e lia para o outro. Se ele acertasse na primeira pista, ele ganhava 3 pontos, se não tinha o tempo, né, também. Se não acertasse na segunda, era menos ponto, 2, depois na terceira tentativa, 1 ponto. Né? Então, eles foram se organizando conforme a possibilidade também, porque não tinha necessidade de ser exatamente como proposto ali, conforme a quantidade de estudantes do grupo, né? Então, eles foram fazendo essa dinâmica. Então, por exemplo, primeira pista, esse termo refere-se ao processo tal, acertou, 1 ponto. Segunda pista, é impulsionado por avanço de transporte, tecnologia e tal. Terceira pista, muitas vezes é discutido em relação ao comércio global. Então, a resposta era globalização. Então, eles brincaram nesse sentido ali, né? Ali o alinhamento da BNCC, analisar a dinâmica das redes de transporte, comunicação, né? Aí a estação 2, a dinâmica das cadeias globais. A gente sabe que todos os produtos, não todos, mas muito dos produtos nossos, do dia a dia, são, principalmente esses com alto valor agregado, como o celular, a TV, o notebook, eles possuem um processo complexo de produção, né, em que os componentes, eles vêm de diferentes partes do mundo, né, para ser montados em um determinado outro local, né. Então, a gente sabe que tudo isso tem uma teia de conexões, né, que envolvem essa complexa cadeia produtiva. Então, os estudantes, eles receberam material em cards, né, pequenos cards, que eles iriam escolher um determinado produto, celular, TVs, que eu falei, né, agregado, né, com alto valor agregado, e analisar essa gama, né, essa teia de relações, melhor dizendo, da composição desses produtos. E aí eu deixei um mapa mundi para eles em cima da mesa, para eles marcarem lá no mapa mundi os locais do mundo de onde vêm esses componentes e onde é produzido. E responder um questionário que ainda falta, eu já tirei foto, só falta anexar ali, Karina, no final ali, a foto desse material, né? Eu tenho um defeito grande que eu não consegui superar ainda, que é esquecer de tirar foto no dia da implementação ali, eu acabo pegando os prints, mas eu tirei foto agora do material que eles entregaram, eu vou postar ali ainda no final ali do PDP. Então, está tudo explicadinho aqui, se eu for ler aqui não vai dar tempo. Exemplo, né, smartphone, né, então explicava lá no card, um dispositivo eletrônico portátil que combina as funcionalidades do celular, pode incluir componentes fabricados em diferentes países, como tela de vidro da China, processador do Japão e montagem final na Coreia do Sul. Então, eles tinham que fazer no mapa lá a marcação e responder algumas perguntas numa folha à parte ali, o grupo, né, sobre esse processo da cadeia de produção. O tempo, vamos lá, senão não dá tempo, né? Estação 3, análise de uma reportagem, porque a localização é a palavra do momento. Eu peguei uma matéria da revista Exame, imprimi ali para eles fizeram uma leitura. O que quer dizer esse conceito localização, né? Esse conhecimento a nível global do sistema produtivo acaba influenciando no local, né? Então, por exemplo, uma startup que quer se desenvolver, ela precisa aplicar na sua localização, na sua localidade, a nível local, os conceitos a níveis globais, né, para ela poder expandir o seu potencial. E aí propus algumas questões ali para eles responderem, né, essa análise. Então, só lembrando que a estação 2 também contempla o perfil ativo, assim como o jogo das 3 pistas, mas nessa estação 3 contemplava mais o aspecto reflexivo, né, dos estudantes. E
A estação 4, eu propus ali, eu postei no Classroom, lá em atividades, um quiz, na plataforma que agora chama Wayground, né? Então, eles acessaram ali o ambiente da sala de aula, o Classroom na aba atividade, a última aula, né, o quiz da última aula do RCO, Globalização e Mundo Multipolarizado, responder a atividade. E aí eu entendo que esse estilo contemplava, essa atividade contemplava o estilo de aprendizagem pragmático. E muitos foram bem. Nesse dia teve algumas faltas, né, porque sexta-feira, primeira aula, 7 horas da manhã. Então, assim, teve algumas faltas, mas quem veio, realizou e quase todos ali conseguiram tirar uma nota acima de 60 dessa atividade do quiz. E aí só que algumas fotos aqui que ainda falta anexar mais. Aqui a primeira foto eles trabalhando em grupo e a segunda eles rotacionando. No momento que eles levantam e começam a rotacionar, só falta no outro espaço ali tirar foto do material que eles responderam, né? Mas é isso, Karina. Acho que o tempo já passou um pouco aí, senão ficou muito extenso. Parabéns, Reinaldo, pela implementação. Eu olhei essa implementação agora de manhã, né? É bem isso que você colocou. Achei assim as atividades também excelentes que você selecionou para eles. Adorei essa questão da reportagem. Eu acho que como esse nono ano você sempre elogia ele, você colocou eles num nível, sabe? Já indo para o ensino médio, lidando com reportagens. Então, assim, parabéns. Carla, você Obrigado. gostaria de falar alguma coisa da implementação do Reinaldo? E com inveja, né? Espero chegar nesse nível aí. Muito boas atividades, meu Deus. Que sonho, que luxo ter uma turma assim desenvolvendo assim. Meu É uma sonho. troca Eu de fico ideia, lá. né, Carla? É uma troca de ideias aqui, a gente troca experiência. É, Um Aí, aprende com o outro aqui, né? é muito bom, muito verdade. bom. Muito bom. Olha, na avaliação de hoje ali, eu coloquei que nós deveríamos ter mais momentos como esse. Um momento de socialização é muito pouco. Nós precisamos, porque, olha, gente, acontece aulas fantásticas o tempo todo no nosso estado e a gente não Verdade. sabe. Sim, E ó, olha que ideia fantástica. Maravilhoso, maravilhoso. deixa eu só terminar de falar 30 segundos só. Eu só achava, assim, acho que essa implementação poderia ser em outro momento do ano letivo, porque ela é um tanto complexa, e eu coloquei ali naqueles sugestões ali, porque esse momento a gente está fechando recuperação, plano se liga, feriado, teve eventos internos do colégio, então, assim, o estudante já está com nota fechada, ele já não tem mais a mesma prontidão para realizar tudo isso. Mesmo assim, da turma, uma sexta-feira, primeira aula, 7 horas da manhã, eles estavam ainda conseguindo pegar um pouco de energia deles para fazer isso aí, mas só tentar antecipar um pouco mais para outro momento do ano letivo. Gente, que bom que vocês colocaram lá na avaliação, tá? A Carla colocou, você colocou, Reinaldo? Colocou lá, né? Sim, eu coloquei Perfeito, exatamente isso. Colocar em outro momento. perfeito. Uhum, perfeito, gente. Que daí vocês ajudam a gente, tá? Vamos lá, Carla, então. Vou fechar aqui meu microfone, tá? Para não atrapalhar. Então vamos lá. Novamente, como o Reinaldo, a turma escolhida aí foi o oitavo ano, né? A, a técnica foi a rotação por estações, que eu também tenho mais conhecimento, o relógio didático fica para uma próxima. Dessa vez eu não quis me desafiar por conta do tempo, dos acontecimentos, e a complexidade que exigia na rotação. Então, eu falei, não vou arriscar, vou fazer algo que eu já conheço, que vai exigir um pouco mais de mim, mas eu conheço a técnica, né? Para facilitar a minha vida também, né? Deixa eu ver aqui. O tema escolhido foi o tema 1, e eu escolhi essa turma para fazer essa atividade, já pensando aí nessa recomposição aí, né? Pensando no Se Liga, porque é uma turma que eu já venho fazendo essa recomposição,
porque eles têm essa dificuldade, estão em defasagem na análise de imagens, interpretações de texto e resoluções de problemas. Então, com essa defasagem, essa falta de habilidade, foi que eu tenho já trabalhado com a turma e falei, é mais um momento de agregar isso aí, pensando na implementação aí, pensando na turma, né? Então, como que foi? Eu comecei ali dividindo os grupos, até fazendo a avaliação ali, encontrei essa dificuldade no momento de dividir essa turma, porque muitos alunos eu via que ia mais para um ativo, mais ali para o ativo. Aí já mais reflexivo já foi diminuindo, mais teórico e mais pragmático. Por quê? Visto o contexto da escola, visto o que eu venho passando já, o que eu tenho de conhecimento, então, assim, estava ficando um grupo muito grande, então eu tive até que dar uma mesclada, mesmo vendo ali, tentando ver se essa outra característica não ser só o ativo do aluno. Então, assim, para mim foi bem difícil distribuir esses alunos dentro dessas características. Foi bem difícil pelo nível da turma, tá? Então, assim, até teve alunos ali em atividades que teve dificuldade em fazer, mas eu tive que ir selecionando. Por quê? Eu tenho vários alunos que ainda não faz leitura. Então, para trabalhar essa defasagem de leitura, é difícil. Então, eu tive que colocar alunos aí nesse ativo e pensar na atividade que eu ia alcançar esse aluno e colocando o aluno que às vezes não era ativo, mas que era um teórico ou um reflexivo, para poder contribuir nessa escrita, porque ia ter atividade que rotação que ele ia ter que escrever. Então, assim, eu achei muito difícil fazer essa rotação por estação dentro dessas características com essa turma. Mas é uma turma que me dava condições de eu trabalhar no Se Liga, e o momento que eu precisava ir fazer. Então, foi a turma que eu acho que eu consegui, achei melhor para fazer. Então, eu organizei eles ali, distribuí eles, comecei ali a rotação com a estação ativa, que foi um jogo rápido ali de manchete, que foi ali um desafio. Então, coloquei o tema, trabalhando ali primeiro o reinado, né? Coloquei ali as crises do reinado, o tema, e eu tinha uma leitura bem breve, pensando que eu coloquei alunos ali, leitores, né, junto com alunos que não são leitores. Então, já ali no momento, já pedi para que eles escolhessem um aluno para ser ali como se fosse o líder do grupo ali, para estar fazendo essa leitura e também escrita, né, e para os outros ir contribuindo na oralidade. Então, tinha um texto ali, coloquei até ultra resumido, porque era um textinho ali de 3, 4 linhas. Deixa eu até encontrar ele aqui para baixo. Não coloquei ele aqui. Não está aqui. Enfim, um texto curto, para que eles fizessem a leitura, e desse texto eles iam criar um slogan. Então, eles iam ter que entender, aí entra a interpretação do texto, teriam que entender esse texto para criar um slogan, né? Até eu brincava com eles, falava, pensa se você está passando na rua e vê o outdoor, né? O que te chama atenção? Tem uma escrita, tem um desenho? Vai ser o anúncio do quê? De uma loja, né? Falei, ou pensa numa capa de uma revista, lá na capa do jornal, sei que vocês não utilizam muito isso, né? Mas vamos tentar criar na cabeça aí. Então, eles tinham que inventar uma manchete ali, um slogan, pensando no conflito que era ali a noite das garrafadas, que aconteceu. Então, pensando naquele conflito ali, eles tinham que criar um slogan ali, como se fosse um jornal, fazendo essa produção aí colaborativa. E eles tinham que escrever essa manchete na folha de resposta que tinha ali no verso do texto. Daí eu deixei como folha de resposta para eles criar ali, porque eu ia pegar novamente todos esses materiais, porque eu falei para eles que era um critério avaliativo ali, eles iam ter pontuação ali com essa atividade. A2, que é a estação reflexiva. Então, ali eles tinham a pista visual, que era a imagem do Dom Pedro, então eles tinham que fazer essa observação, aqui vem a análise de imagem, né? Eles tinham que fazer a análise. Então, ali tinha a imagem do Dom Pedro com a capa, coroa, o cetro, né? Então, eles tinham que focar nesses detalhes e eles tinham que responder algumas questões. Ele tinha que responder a questão que era assim, ó, se a imagem pudesse falar, qual seria a principal crítica
que ela faria ao governo. Gente, eles tiveram dificuldade ainda em realizar, alguns grupos tiveram dificuldade ainda de fazer essa análise de imagem e responder a questão. Então, tinha uma complexidade ali que eles tinham que não só analisar, mas tinha que responder uma questão. Porque sempre eu fazia assim com eles, faz a análise da imagem, o que você vê na imagem, de algumas questões assim mais fáceis, que eu quis dificultar um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais, né? Então eu deixei uma pergunta bem propositiva e eles tinham que ver a imagem, analisar e responder exatamente o que estava pedindo na pergunta, né? Então ali eles tiveram um pouquinho de dificuldade também, teve que ter bastante intervenção. A estação 3 é a análise de fluxo. Aqui também eu dei um diagrama, né? Eles tinham que. Deixa eu ver se aparece ele aqui. Aqui. Tem o diagrama, e tinha ali em cima toda a explicação, toda a contextualização, e eles tinham que observar aqui a causa e escolher uma palavra-chave. Aqui eu deixei um exemplo já para facilitar um pouco mais o entendimento. Aqui eles tinham que encontrar a causa e com uma palavra-chave, lá em cima tem as opções. Eles tinham que ler a causa e com uma palavra eles tinham que identificar a causa, essa conexão e a consequência. Então, eu deixei de sugestão para ficar mais fácil aqui, para entendimento de quem fosse ler meu PDP, né? Mas lá para eles não tinham, eles tinham que fazer essa resposta aqui, né? Nas palavras-chave, eles tinham que usar uma palavra para distinguir a causa, a conexão e as consequências. Aqui, teve grupos que já foi de cara ali, leu e bem mais rápido, mas teve grupos que já deu uma patinada, foi um pouco mais complexo. E a 3, que é o último passo de Dom Pedro I, né, que é o pragmático, que foi ali a abdicação. Então, ali eles tinham a opção A e B, né, da decisão prática ali. Então, o grupo tinha que decidir qual foi a ação mais pragmática para essa decisão de Dom Pedro, né? Então, tinha ali A, continuar lutando, ou B, abdicar, né? Então, eles tinham que optar por A ou B. Oi, Carla, acho que travou. Eu acho que travou ali. Estou esperando ela. Ah, ela está me respondendo aqui. Ah, acabou a bateria do notebook. Tá. Você. Acho que ela vai colocar na tomada, Reinaldo. Você se importa, Reinaldo, de esperar um pouquinho? Deixa Espera eu ainda. só ver se ela consegue retornar. Ainda bem que acabou bem no final, né? Bem na última estação ali. Ela já está ligando já, tá? Ela já vem daí.
Voltou, Carla. Voltei, desculpa, gente. Eu vi que estava acabando, mas eu falei, acho que vai dar tempo. Tá, vou voltar. Bom, você estava no finalzinho ali já. Isso. Aham. Deixa eu só colocar aqui de novo. Então, ali na última atividade, então, eles tinham que escolher qual foi a decisão mais prática ali de Dom Pedro, se era continuar lutando ou abdicar, né? Então, eles tinham que justificar em uma frase essa tomada de decisão. Então, assim, a atividade foi bem complexa, porque eu fui pensando nos níveis, né? Tinha que ter um pouco mais de complexibilidade, visto que já estamos no final do ano aí, né? Passamos o ano aí trabalhando essa defasagem. Então, assim, eu vi que eles conseguiram realizar todas as atividades, não somente, durante aquela aula, porque eram atividades mais complexas, mas nós continuamos na aula seguinte. Deixa eu mostrar a atividade aqui. Aqui eu tenho foto, então aqui, esse grupo é o grupo ativo, eu deixei como ativo. Então, esse menino que está com a mão na cabeça, ele é um aluno venezuelano. Então, eu coloquei ele de propósito nesse grupo. Ele não eles estão aprendendo português ainda, ele chegou para nós agora no final do segundo trimestre, e ele é um aluno muito inteligente. Então, eu coloquei ele de propósito nesse grupo para que ele auxiliasse. Por quê? Esse grupo aqui tem 2 alunos que não fazem leitura, só que eles conseguem contribuir com a oralidade. Então, foi de propósito deixar esse aluno aqui, e ele foi o que escreveu. Pode ver que ele que ficou com a folha e ele que foi o escritor. Então, ali eu tive que ajudar bastante eles ali. Aqui eles já tinham rotacionado, né, feito a rotação. E nessa foto aqui é onde eu estava ali auxiliando o grupo, explicando para eles por que eles estavam na estação 4. E para eles compreender como que eles tinham que justificar em uma frase ali essa parte da opção ali de abdicar e tudo mais ali de Dom Pedro. Aqui esse grupo aqui fez bem rápido, os alunos ali fez bem rapidinho. Aqui eu deixei a imagem, né, que eles tinham que fazer a análise, que é a imagem de Dom Pedro ali, justamente com a coroa, o cetro, a capa, né? Eles tinham que fazer essa análise. O slogan ali foi do grupo, o grupo que eu deixei como ativo, né? Então, esse aqui foi o slogan Liberdade, que eles fizeram da forma que eles conseguiram ali. E a imagem A2 aqui, que é o diagrama do grupo também, em que eles conseguiram responder. Então, deixei aqui que eles conseguiram, né? Até ali tá bem, onde eu fui colocando as causas, a conexão, a consequência, né? Fui ali com eles, repassei com eles, para eles poderem conseguir. Inclusive, tinha um aluno que lá na primeira estação, ele estava dando um pouquinho de trabalho. Esse grupo, eles começou a dar um pouquinho mais de trabalho, então eu tive que chamar a atenção deles, fui firme com eles, depois que eu peguei firme com eles ali, aí começou a sair, inclusive, uma das respostas ali, que foi a causa ali, quem que fez foi os meninos que não fazem a escrita, né, então ali eles conseguiram contribuir ali com a oralidade, e o aluno escritor que escreveu daí, inclusive eu presenciei essa cena ali, foi bem visível ali a participação deles. Então, foi essa aí, minha atividade, minha implementação. Parabéns, Carla. É isso mesmo, foi isso que eu vi na sua implementação, né? Daí você falou, eu tô com inveja do Reinaldo. Carla, você também fez uma implementação maravilhosa, assim como o Reinaldo. Vocês dois, gente, vocês fecharam com chave de ouro o nosso encontro de 2025. Reinaldo, você gostaria de falar alguma coisa para Carla? Só dar os parabéns para a colega aí, porque também foi bem feito, foi bem assim, de acordo com o perfil da turma. A gente percebe que você conhece o perfil da turma, né, dos estudantes, então você elaborou de acordo com a realidade, né, dessa turma, né, então cada estação tinha uma proposta diferente de acordo com a metodologia ativa, né, proposta. Então, assim, eu não sei se você também tem a mesma ideia que eu. Eu, assim, gostaria que fosse, no meu caso, em aula geminada, que aí eu poderia fazer
uns 20 minutos para cada estação, porque 10 minutos a gente percebe que ainda fica muitos estudantes ali ainda, né, sem concluir. Não sei se você teve também essa percepção, acho que sim, né? Eu percebi e dá para ver assim, que ficou claro na minha implementação que eu coloquei uma aluna para gravar o tempo da implementação, os 15 minutos, e uma aluna que estava cronometrando a rotação, porque assim, 5 minutos é pouco. Tipo Muito. assim, tem estação, dependendo da estação, 2 minutinhos é suficiente. Tem estação que é 5, é 7, é 8 minutos. Então, assim, o que aconteceu? Teve grupo que já começou a tumultuar, que eles já começaram a conversar entre eles. Então, assim, eu achei que nesse nível de rotação, com essa complexibilidade, as características que tinham que trazer, 15 minutos é pouquíssimo tempo, porque eu não consigo realizar em 5 minutos cada estação, até porque eu não tinha 5 minutos para cada estação. Porque eu tive que fazer toda a conversação com a turma, explicar, falar como que ia acontecer, por mais que a gente já tinha dividido ali os grupos antes de iniciar a gravação, mas aí 15 minutos para mostrar isso é pouquíssimo tempo. Inclusive, eu usei 2 aulas, porque no dia seguinte eu retomei com eles a atividade, né? Não consegui finalizar. Inclusive, ainda passei 1 minutinho da gravação, porque a aluna que estava ali, ela se perdeu um pouco lá e... Enfim, a outra que ficava cronometrando o tempo da rotação, ela ficava desesperada. Professora, já deu uns minutos, professora. Eu falei, calma aí que tem um grupo aqui finalizando, calma aí. Então, assim, exatamente, concordo com o Reinaldo. Uma atividade dessa tem que ter mais tempo para fazer. Não é com 15 minutos que a gente faz, não. Pessoal, então, olha, parabéns de novo para os dois. Eu me sinto muito feliz, sabe? Estou bem orgulhosa, porque eu trabalhei com vocês este ano. Não sabemos, né, se a gente continua o ano que vem, né? Mas, assim, eu estou bem orgulhosa de vocês, tá? Me sinto feliz, me sinto, assim, honrada, né, por trabalhar com vocês este ano e pelas implementações que vocês apresentaram agora, justamente com o tempo que nós estamos, com a complexidade que era, né? Tudo, na verdade. O final de ano letivo, enfim. Meus queridos, para não estender mais o nosso tempo, tá? Então, olha só para finalizar, quero muito falar isso para vocês colocarem no coração de vocês, ó. Uma implementação utilizando metodologias ativas com foco nos estilos de aprendizagem não faz milagre, tá, gente? Mas os seus resultados já impactam no aprendizagem dos estudantes, no aprendizado dos estudantes. Então, assim, pessoal, a gente sabe que não vai resolver todos os nossos problemas de sala de aula, mas impactos, pequenos impactos, melhorias, isso vão acontecendo gradativamente. Então, gente, eu percebi isso, tá? Nas implementações de vocês, o engajamento dos estudantes de vocês, seja qual for o resultado, gente, uma coisa é certa, tá? Vocês conseguiram atingi-los, então sempre busquem isso, sempre busquem explorá-las, as questões das atividades que focam nos diferentes tipos de aprendizagem em cada estudante, tá, pessoal? E metodologias ativas, complementando, na verdade, o que eu acabei de dizer, elas devem fazer parte do nosso cotidiano pedagógico, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns. E para finalizar, a gente fez, né, um vídeo de despedida para vocês, tá? Aqui é o Saiba Mais, eu vou falar, ó, usem o Saiba Mais só no ano que vem, tá? Agora nas férias, descansem, passem com a família de vocês, curtam a família de vocês. Então, gente, para terminarmos aí o nosso ano letivo, Caros colegas navegantes, neste cais de luz, findamos o ciclo que a proficiência conduz. Éramos navios no porto, cheios de teoria. Mas 2025 foi o mar, que a nós nos forjou dia a dia. Seguimos juntos na construção de uma educação mais humana e significativa. Contem sempre com a gente. Na travessia desse segundo ano de estágio probatório, aprender a ajustar a rota foi nosso oratório. Neste encontro final, onde a reflexão irradia, o conhecimento sólido é a força que nos guia. Cada contribuição fez muita diferença.
Desejo que esse aprendizado siga fortalecendo a prática de vocês. Sem a proficiência, nosso navio fica inexperto. Nossos referenciais docentes são as leis do mar. O protocolo que a rede nos ensina a honrar exigem profundidade e segurança no leme. Firme sextame para enfrentar qualquer dilema. A colaboração de vocês tornou essa formação muito mais rica. Parabéns pela trajetória. O bom capitão não apenas lê o mapa e o mar, ele tem o comando das velas que precisa engajar, que transforma o navio escola em frota que se esforça. Vocês mostraram comprometimento e sensibilidade. Muito obrigado por estar conosco. E a ética de nossa viagem, valor que nos define, é a inclusão, a chamada que em nossa alma vibre. É o convite solene que nos convoca a acolher. O dever que nasce do direito de quem quer aprender. Ajustamos o casco, as velas e as acomodações, pois o saber é um direito universal para todas as nações. Acompanhar o desenvolvimento profissional maravilhoso de vocês por meio dos nossos roteiros formativos não tem preço. Parabéns para vocês. Colegas, findamos o ano. O porto está à vista. Mas a busca pelo saber é a eterna conquista. O teórico nutre, o casco ele dá resistência. Com ele, nosso galeão alcança a excelência. Olá, professores e professoras. Chegamos ao fim de mais um ano formativo, o segundo ano de implementação da nossa proposta. E gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo engajamento, pelo compromisso e pela dedicação com a nossa proposta formativa. Espero, do fundo do meu coração, de que todos os nossos roteiros, todos os nossos encontros, todos os momentos de socialização, todas as observações e feedbacks desenvolvidas com o apoio dos professores formadores tenham feito com que você refletisse sobre a sua prática, bem como desenvolvesse melhores ações no seu cotidiano de trabalho. Para 2026, seguimos mais experientes e amadurecidos, com uma proposta formativa mais significativa para o seu contexto de trabalho, professor. Vamos analisar todos os resultados obtidos em 2025, bem como as avaliações que vocês fizeram de cada temática para desenvolver e lapidar ainda mais todo o nosso trabalho. Um ótimo encerramento de ano letivo, boas festas, boas férias e até breve. Estamos chegando ao final de mais um ano letivo e a gente agradece demais a participação de vocês nesse grupo de estudos. O nosso estágio probatório, ele propicia nós conhecermos cada vez melhor o trabalho de vocês e fortalecer todas essas ações, o nosso trabalho de rede. E a gente sabe que só é possível graças ao comprometimento de cada um de vocês. Então, sabemos que em todos os encontros há muita colaboração, há muita troca de ideias, há muitas experiências sendo discutidas. E, claro, com foco na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a gente agradece a cada um de vocês que torna tão rica essa possibilidade, esse trabalho. Agradece muito aos nossos professores, que são formadores do estágio probatório, que fazem a mentoria com vocês. A gente sabe o quanto eles agregam e o quanto essa troca de experiências favorece ainda mais o nosso trabalho. E aproveito para falar que não é simplesmente a finalização do ano letivo, que tudo que vocês contribuíram, na verdade, nos ajuda a planejar 2026. Então, todas as avaliações dos encontros, todas as ideias que vocês trazem para a gente, tenham a certeza que faz com que o próximo ano seja ainda mais rico. E a gente espera, é claro, que o que a gente desenvolveu até agora com vocês tenha ajudado ainda mais e fortalecido ainda mais o trabalho de vocês com os nossos meninos e meninas na escola. Então eu agradeço demais a cada um, desejo um final de ano letivo muito feliz, muito próspero, que vocês tenham esse momento de descanso e saiba que 2026 será ainda de mais sucesso ainda. Porque se perguntarem para vocês o que o estágio probatório faz, vocês tenham a certeza de responder: a gente faz muito sucesso.
Feliz final de ano letivo e início de 2026. Grande beijo. O ciclo se fecha, a missão jamais finda ou cessa. Deixamos o legado que o novo tempo professa. Parabéns, bravos navegantes, pela travessia sem igual. Que o conhecimento seja a estrela que nos guie ao final. Pessoal, então assim, né, eu estive com vocês, então muito obrigada mesmo, parabéns, e que eu desejo para nós, enquanto categoria de professores, tudo que a gente merece para o ano de 2026. Tudo que a gente merece, tá? Um beijo e eu tô aqui no WhatsApp, tá, gente? Qualquer coisa é só me chamar. Tchau, pessoal, boa semana. Boa semana. Realmente. Tchau, gente. Tudo de bom.